Irmãos, vamos fazer um comentário aqui sobre Mateus capítulo 23, um pedido dos nossos irmãos. Mateus capítulo 23, ele diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. É a questão de uma espiritualidade, de uma instrução espiritual de alguém que ensina o que é correto, mas não vive. Entre mensagem e mensageiro não há casamento, não há sintonia. Mensagem e mensageiro. Nesse caso aqui, o Senhor chamando a atenção. Os fariseus eram uma seita das maiores que criam na ressurreição, e os escribas, aqueles que transcreviam, passando de papel a papel, toda a lei, os escritos sagrados. Eles sabiam muito, conheciam demais na mente. Mas na prática, o Senhor Jesus Cristo dizendo: não façam aquilo que eles fazem, mas pode seguir aquilo que eles ensinam. Muito bem. Vamos 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Isso é bem parecido com nossos dias. Alguma liderança coloca regras e sobre regras de usos e costumes, de cobrança. Você precisa dar tanto para que você tenha tanto. Você precisa deixar disto para você adquirir aquilo. Você deve desempenhar para merecer, senão você não merece. Queridos, nós não merecemos mesmo, mas não é o nosso desempenho que vai nos qualificar para receber de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, que é a graça e é a manifestação de um Deus que premia pessoas que não merecem, não negocia com ninguém. O relacionamento que Deus, através de Jesus Cristo, tem com o homem é através do caminho da graça, conceder ao homem desgraçado a graça amorosa, perdoadora, restauradora, e tudo aquilo que é de Deus, trazer ao homem. Mas só vai chegar aquilo que Deus tem, Deus é, naquele homem, quando aquele homem for convencido pela pregação do Evangelho da Graça, que ele, sem Cristo, ele está perdido, vazio de Deus, sem esperança, sem rumo. Tá como um cachorro que caiu da mudança, perdido. Mas se ele souber que ele está perdido, ele recebe a graça. Mas se não souber, achar que eu sei, eu consigo, eu posso por os meus próprios recursos, Deus coloca à parte. Não, deixa esse agora resolver a situação dele, porque ele se julga Deus. Por que eu vou entrar na história dele? Por isso que existe um salvador para um pecador. Um pecador recebe esse salvador quando ele reconhece que ele é um pecador. Que tudo que ele fizer é insuficiente para chegar num patamar de relacionamento com Deus, porque um Deus é santo. Imagine só, eu e você, tentar aproximar de Deus
com os nossos próprios recursos. Estamos perdidos, jamais chegaremos. Nunca. Somente pela graça. Mas vamos continuar aqui em Mateus 23. Eles exigem, cobram, sufocam, peso sobre as pessoas, fardos pesados, cobrança, mas eles mesmos, nem com o dedinho deles tentam erguer, querem movê-los. Isso é o versículo 4. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. O que é isso? Lá os fariseus gostavam, colocavam uma fitinha amarrada, umas caixinhas de textos bíblicos nas mãos e na fronte. Você já viu lá o Neymar escrever só Jesus? Mas e o coração? Sem criticar o Neymar, nós gostamos do Neymar, mas a vida espiritual dele é com ele. Mas coloca lá na testa daquele tamanho um nome, filactérios, eles alargam, colocam aqui, como aumentando esta parte, daqueles ali tinha textos bíblicos, eles queriam passar o quanto eles eram espirituais. Mas tinham os textos na testa, mas não tinham no coração, como realidade espiritual, como verdade espiritual. Está chamando a nossa atenção. Que adianta eu conhecer tantos 30 textos bíblicos se não faz efeito nos meus relacionamentos familiares, relacionamento com pessoas, relacionamento no meu trabalho. Eu sou igual a todo mundo. Meu namoro não é diferente de todo mundo. O meu relacionamento marido e mulher não é diferente do que os outros que vivem. A minha mesa, nas minhas festas, naquilo que eu coloco na mesa, é a mesma coisa. Mesmas bebidas, mesmas garrafas, mesmas conversas que iam mundano. E eu posso dizer, eu sou crente, sou cristão. Que cristão? Aqui, ó. Os fariseus eram assim, o Senhor Jesus Cristo disse, ele pode ensinar certo, mas não faça o que eles fazem. E eles colocam fardos pesados, cobram uma coisa na vida do outro, sendo que ele não se envolve. Porque ele não tem no seu interior. Vamos continuar lá. Amo os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Lá na sinagoga aparece um santão. Oh, paz e Senhor, irmão. Lá na reunião da igreja, paz e Senhor, irmão. Mas lá em casa, pau no Senhor. Não funciona, irmão. Não funciona. Oh, glória, glória a Deus. Amém, faz o sinal, leva a Bíblia, bota embaixo do braço aquela Bíblia, aquela cara de santo, de santarrão, mas entra e sai. Quando sai, volta à realidade do homem perverso, sem Cristo, sem uma experiência de santidade, de comprometimento com a verdade em Cristo. Não estou falando de uma denominação, estão percebendo, né, queridos? Vamos continuar lá. O que eles gostam? Eles gostam das saudações nas praças, serem chamados mestres pelos homens, é importante. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. É como chamar de pastor. Uma pessoa pode chamar de pastor, tem o dom de mestre, de pastor, mas aquele mestre, ele ensina pelo ensino do seu mestre com letra maiúscula. Portanto, ele também é aluno e aprendiz e discípulo. Aí sim, é um pastor, eu sou pastor por causa do pastor e aquilo que o pastor do Salmo 23, com letra maiúscula, trata da minha vida como verdadeira ovelha. Eu sou ovelha, como qualquer outro, mas posso ter uma função que Deus está chamando para isso. Muito bem. A ninguém sobre a terra
chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Mas eu não chamo meu pai de pai? Chamo, mas é totalmente terreno. Mas o meu verdadeiro pai, meu pai de santo, esse é assunto seu. Só existe um pai com letra maiúscula. Nosso pai. E nós relacionamos com Deus, não Deus, e sim Pai. Olha a oração do Pai Nosso. E Jesus Cristo, o Senhor Jesus, que nos ensinou. Como ele diz, Pai Nosso que está nos céus. O nosso relacionamento de filho com seu pai. Olha que coisa gostosa. Mas quem proporcionou isto para mim e para você? Foi o Filho lá na cruz. Nós nem éramos filhos de Deus, éramos filhos espirituais do diabo. Mas o Filho, cumprindo a obra de Deus, para aquilo que ele veio, a missão, nos atraiu como filhos espirituais do diabo e nos ressuscitou como filhos espirituais de Deus, dando-nos uma nova natureza. Essa é a experiência do novo nascimento, uma nova filiação, nova família. Louvado seja o Senhor. Aí, versículo 10, nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo, a direção é Cristo. Queridos, eu, Lúcio, Zé Mané, eu posso instruir você no caminho de Deus? Posso. Mas pela minha definição, pelo meu conceito, pelo aquilo que eu acho, que eu penso, que eu defendo, pela minha filosofia de vida, não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. É pela filosofia de vida, se é que podemos chamar assim, pelo princípio, pelo ensino, pelo falar, pela direção, pelo mover, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que ele diz? O que você acha? Não. O que eu acho é o que o Senhor Jesus Cristo acha. O que você pensa a respeito de? Eu quero saber o que Jesus Cristo pensa a respeito de, aí eu vou dar resposta para você. O que eu penso. Qual rumo você vai tomar nesse casamento? Eu quero saber o que a Bíblia diz, que eu devo perdoar, que eu devo amar até meus inimigos. Mas eu não amo mais minha esposa. A Bíblia diz para amar até os vossos inimigos. Como que fica agora? O seu amor acaba, mas o amor de Cristo, se for derramado em nosso coração, jamais. E Deus odeia o divórcio. Eu vou falar sobre divórcio. Vou falar o que o Senhor Jesus Cristo diz a respeito disso. Se é que eu sou cristão. Se eu não for, beleza. Tudo bem. Quem a si mesmo... Mas o versículo 11 é tão interessante. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Você quer ser grande, irmão? Sirva. Porque quem não serve, não serve. Olha só o que o Senhor Jesus diz em Mateus 20, versículo 28. O Senhor Jesus Cristo, irmão, não sou eu e você, não. Ali diz assim, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você quer ser parecido com o Senhor Jesus Cristo? Você de fato você quer ser cristão, querido? Cristão não é, eu frequento a igreja católica, espírita, evangélica, ABCD, sei lá, eu sou um cristão. Sou cristão porque aceitei a Jesus. Isso é a maioria, grande parte. Cristão é aquele que tem a vida de Cristo no seu interior e diante das circunstâncias da vida haverá manifestação daquilo que o Senhor Jesus Cristo é no interior dessa pessoa. Isso é ser cristão. O resto
O resto é uma religiosidade barata e vazia. Porque é sem Cristo na manifestação. Vamos voltar lá. O Senhor Jesus veio para servir e não para ser servido. E tem outra coisa, veio para dar a vida em resgate de muitos. Louvado seja o Senhor, por isso que nós fomos resgatados. Se não fosse essa graça, esse oferecimento da sua própria vida em resgate por muitos, o Senhor Jesus Cristo até hoje nos serve, querido, dá vergonha diante dele. Ele até hoje nos serve. Quem? Serve a quem? É a mim e a você. Não dá para entrar na cuca. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O Senhor Jesus Cristo, em Filipenses 2, ele diz, ele se humilhou. Ele se deu, tornou homem, tornou servo e foi até a morte, morte de cruz. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas o Pai o exaltou sobremaneira. O Pai o exaltou e deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E confesse que Jesus Cristo é Senhor. Senhor. Aleluia. Mas primeiro ele se esvaziou. Queridos, esse Mateus 23 também nos leva lá em Isaías 28. Ele diz que muita religiosidade para muitas pessoas, cobrança, sufoco. Chega numa igreja, a pessoa olha você do cabelo ao pé, se você tiver naquele molde exterior, a pessoa nem dá bola pelo que você tem no interior. E o Senhor olha a atitude do coração, não olha o exterior. Pode até ter uma atitude linda exterior, mas o Senhor examina, porque Ele esquadrinha o nosso coração. Vê qual é a motivação desse louvor, qual é a motivação desse serviço, qual a motivação quando Ele diz amém, qual a motivação quando Ele diz um aleluia, um glória a Deus, ou no serviço, quando ele dá um testemunho lá no seu trabalho, falando de Jesus, na sua vida, nos seus negócios, no seu namoro, no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos com seus pais. Que cristão é esse que não honra seu pai e sua mãe? É mais. Seu pai e sua mãe, querido. Queridos, olha só essa religiosidade aqui que é chamada a atenção em Isaías 28, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceitos, regras sobre regras, e regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. É só regras, regra. Ah, você precisa estar aqui, olha o seu cabelo, olha a sua barba, olha a sua roupa. Olha só a bermuda. Ah, essa bermuda você está no pecado, porque olha só, esse chinelo no pé. Meu Senhor, regra sobre regra, regra sobre regra, regras mais regras. Olha aqui ainda, versículo 3. Assim, pois a palavra do Senhor. Aí quando vem a palavra do Senhor, ao invés de trazer descanso para essa pessoa, porque a palavra de Deus traz descanso, porque a palavra de Deus é Cristo. Ele é a palavra, ele é a água. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra de grande preço. Olha só. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito. Preceito e mais preceito. Regra sobre regra. Regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Para que vão e caiam para trás e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Uma religiosidade que prende a pessoa, não liberta. Que cobra as pessoas. E não é uma religião que prega o evangelho e aguarda a ação
da obra de Cristo na cruz, libertando o homem e o colocando em liberdade para servi-lo por reconhecimento, por gratidão, em agradecimento, e não, eu tenho o quê? Peso sobre peso. Que religiosidade pesada, sufoco, só no muque. É muito pesado, irmãos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, livres. Livres para pecar e não pecar, mas pela vida de Cristo, que é o libertador do pecado, habitar em nós, nós somos livres para não pecar. E se pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, também Jesus Cristo o justo. Ele é o purificador dos nossos pecados. Mas somos livres, graça, eu quero amá-lo por causa dele, e não porque eu tenho o quê? Eu quero servi-lo, como nós estamos fazendo aqui, e vocês também estão. Mas servi-lo por amor. Como temos um vídeo aí, o servo de orelha furada. Dê uma pesquisada, irmãos. Tem um vídeo aí maravilhoso. Ele era escravo, era para ser livre. Ele diz, não, eu quero continuar sendo escravo. Por quê? Eu e minha esposa e meus filhos amamos o nosso Senhor. Nós vamos continuar servindo por amor. Isso é graça. Isso é o Evangelho. É o Evangelho. Chama uma resposta. É verdade. Claro. Se eu recebo um abraço forte, eu não vou responder? Vou. Por amor. Voluntariamente, graciosamente. Louvado seja o Senhor nosso Deus. A religião é pesada, mas o Evangelho, meu fardo é leve, diz o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O que importa agradar? Agradar a quem? Agradar a Deus ou agradar aos homens? Chamar a atenção dos homens ou chamar a atenção de Deus? Eu acho que é com o Senhor Deus. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o Senhor. Faça seu comentário, amado.